Voltamos então com o nosso assunto de hoje, que são os migrantes e as relações de trabalho. O que devemos refletir sobre esse assunto e sobre a presença expressiva de imigrantes no mercado formal, especialmente a dos haitianos? Estão conosco hoje o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Gelson Santana, e o professor do programa de pós-graduação em Sociologia da URGS, professor Maurício Rombaldi, e é com o professor que eu retomo. Professor, no ano passado, até houve uma vinda bem de um número bem expressivo de ganeses, né? Especialmente para a região da Serra, em Caxias, e muito se falou, até quase que se chegou a levar em conta a questão da xenofobia. Nas relações de trabalho, isso é possível? Como é que o senhor analisa essa questão? Isso é possível, é uma realidade que não é nova, né? Na verdade, é um problema europeu bastante conhecido, né? A gente conhece. Sim, as migrações no mundo hoje é uma coisa. E a xenofobia, assim, muito presente, assim, algo gritante, né? Inclusive, muitas vezes, dos trabalhadores africanos que vão para a Europa, né? Então, são discriminados por lá. Então, o que faz, inclusive, com que... Existem estudos que analisam, por exemplo, o voto operário e demonstram que, assim, como se o voto operário tivesse um direcionamento em bloco, né? Muitas vezes, o que não é verdade. Muitas vezes, o voto operário pode ser um voto mais de esquerda, um voto muito conservador, justamente porque esses trabalhadores que são do país de destino podem se sentir ameaçados, podem se sentir que seus postos de trabalho estarão ameaçados pela presença desses trabalhadores migrantes. E é interessante notar também que esse fluxo migratório, que é tradicional a gente pensar, né, que é dos países do Sul, com destino à Europa, Estados Unidos, ele tem se alterado nos últimos anos, né? Tem estudos da OIT que já apontam um equilíbrio entre esses fluxos migratórios, do sul para o norte, como também do sul para o sul, né? Ou seja, de africanos vindo para o Brasil. Esse foi o caso dos ganeses, né? Bom, a gente está falando de Haiti, não é propriamente o sul, né? A gente está falando do Caribe, mas se assemelha em termos de, enfim, de não estar sendo uma migração que está sendo direcionada a um país desenvolvido, né? Então, o que eu acho que é importante a gente só observar, então, falando de xenofobia, falando de migração... Reserva de mercado. Reserva de mercado, e desse caso dos ganeses indo para Caxias do Sul, que pode ser para se espelhar para outros casos também, é que como é que a gente pode encarar o fenômeno da migração em termos de Brasil? Assim, eu como um cidadão ou eu como um trabalhador, como é que eu encaro isso? Né, esses trabalhadores estão vindo para cá. Antigamente se via muito isso, e ainda se vê na Europa e nos Estados Unidos, muito como a migração como um caso de polícia, né? Trabalhador imigrante ilegal. Sim, o caso do sul da Itália hoje é um problema muito sério. Exatamente, até saiu uma notícia muito recente aí que mostra que justamente essas patrulhas que fazem no mar para impedir que cheguem, morreu, acabou de... pessoas que estão morrendo. Muita gente morreu, né? Então, a migração ela tem que ser entendida não como um caso de polícia, mas como um ato de solidariedade. Sim, mas eu acho que o que você quer combater é essa ação de coiotes, né? Que fazem todas essas travessias, que correm o risco de vida. Isso é outra coisa, mas assim, essa questão da migração e da reserva de mercado, vocês acham que tem que ter alguma política especial por parte do governo federal, já que estão vindo muitos... Do governo federal, do governo estadual e dos municípios, né? Ou seja, tem que se estabelecer em pastas articuladas. O que significa pastas articuladas? É trabalhar Secretaria do Trabalho, com educação, enfim, com desenvolvimento, fazer trabalhos articulados no nível do Estado para estabelecer centros de referência. O Estado de São Paulo fez isso, a Prefeitura de São Paulo também fez isso, com o Alckmin, com o Haddad, né? De partidos diferentes, mas fizeram isso. Então, pastas que vão estabelecer uma série de políticas, por exemplo, que vão estar possibilitando a qualificação profissional dos trabalhadores, vai estar possibilitando a inserção profissional desses trabalhadores dentro do mercado de trabalho. Muitas vezes, cursos de idiomas, que é uma demanda tremenda deles. A gente imagina um trabalhador que não fala o idioma, não tem uma escolarização muito alta, muito elevada, enfim, pode ter alguma dificuldade para entender a legislação do país. Então, esses centros de referência, eles são importantes que sejam estabelecidos. E é importante só lembrar que Porto Alegre, agora em março, estabeleceu também um comitê para receber esses trabalhadores, para buscar alternativas e até para entender, né, porque esses dados sobre quantos trabalhadores migrantes existem são dados muito nebulosos, porque existem os registros oficiais da Polícia Federal, mas existe uma grande contingência de trabalhadores que está na ilegalidade, ainda que não está registrado e não passou por nenhum nível do Estado, ainda de registro do Estado. Claro. E, Gelson, dentro dessa gama de demandas aí que o professor Maurício está falando, o que o sindicato tem voltado? Uma das coisas que o sindicato já procurou fazer foi, até porque
eles vêm e não sabem a língua, eles não conhecem os direitos deles e os deveres deles aqui no Brasil. E a primeira coisa que nós procuramos fazer foi traduzir a nossa convenção coletiva, né, pro francês, para que eles saibam os direitos que eles têm dentro do canteiro de obra. Fora que nós temos lá diretamente nos canteiros de obra, diuturnamente, equipes de fiscalizações volante dentro dos canteiros para cuidar, além dos migrantes, cuidar os outros trabalhadores. Nós estamos agora, provavelmente a partir do mês de maio, até o final de maio, nós estamos fazendo lá na escola, vamos dar aula de português para os franceses, para os haitianos, porque nós entendemos que eles precisam disso, eles precisam saber a língua. Gratuitamente? Daqui. Gratuitamente. Oferecido pelo STIC, para que eles possam, e eles estão vindo, né? Nós temos hoje muitos migrantes que respeitam a entidade sindical. Como é que é possível fazer conseguir assim, que essas aulas de francês, de português seja dada gratuitamente? Que tem que ser um professor com domínio das duas línguas? Nós estamos buscando parcerias, né? Estamos buscando parcerias com algumas pessoas. Se não houver essa parceria, nós bancaremos um professor que fale as duas línguas para poder dar aula gratuitamente para os haitianos ou para os senegaleses, para os uruguaios, para os imigrantes que estiverem aqui. Como ocorre nos canteiros de obra? A construção civil tem toda uma peculiaridade, tem problemas bem sérios, até quanto a acidentes de trabalho. Eu não sei como é que o sindicato também se resolve nisso, mas não sei se o sindicato pode ter essa interferência nas relações de trabalho nos canteiros de obra entre os vários trabalhadores. Sim, o sindicato tem uma cláusula na convenção coletiva que permite ele entrar dentro dos canteiros de obras e, com isso, fiscalizar tudo o que tiver de errado e de certo dentro do canteiro de obra, entendeu? Então, nós estamos diretamente ligados aos trabalhadores e os trabalhadores estão ligados a nós. Por isso, hoje, nós temos uma credibilidade desses trabalhadores migrantes, né? Conseguimos com ele o respeito deles, porque nós estamos lá. Nós estamos diretamente lá com eles, nós atendemos, inclusive nós estaremos contratando agora um haitiano, porque para que ele possa atender lá dentro do Sindicato dos Trabalhadores os colegas deles, os compatriotas deles, entendeu? Para que isso, a gente precisa oficializar isso. Se nós estamos interessados em cuidar deles, nós temos que fazer em toda a sua plenitude. E a questão dos acidentes tem sido reduzida? Como é que é a atuação do sindicato nesse sentido? Eu sei que o Ministério do Trabalho faz uma fiscalização bem atuante, mas eu acredito que o sindicato também leve muito a isso. Hoje nós atuamos muito mais do que o Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho, ele foi... estava havendo uma precarização com o Ministério do Trabalho. Então, nós temos hoje, só em Porto Alegre, mais de 8 equipes volantes. E em cada equipe tem 4 trabalhadores nossos profissionais. São técnicos de segurança do trabalho, que estão lá e são técnicos para cuidar dos nossos trabalhadores. E nós fizemos hoje muito mais do que o Ministério do Trabalho faz. Eu acho que assim, eu gostaria só de ressaltar essa questão do acidente, que tem alguns dados muito significativos. O Chico tem esse exemplo dessa novidade de trabalhar com os migrantes, mas a gente até no ambiente internacional, existem dados, a gente pode encontrar dados muito importantes com relação aos acidentes de trabalho e migrantes. Por exemplo, nas obras do Catar, que está sendo construído, os estádios estão sendo construídos, já foram identificados mais de 1.200 mortes na preparação daqueles jogos. Esses são dados da Confederação Sindical Internacional. Porque eu sei que houve uma preocupação bastante de vocês com as obras aqui da Copa, né? Sim, é verdade. A gente, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, né, sobre a campanha que foi feita na Internacional dos Trabalhadores da Construção, que foi uma campanha que foi feita na África do Sul, depois ela veio para o Brasil também. E em termos de acidentes de trabalho, só nos estádios, né, que foi a referência da campanha sindical, ocorreram 9 mortes. Né? E dessas 9 mortes, acho que é um tema muito atual que a gente tem que lembrar, 7 foram de trabalhadores de empresas terceirizadas. Agora, quando a gente está falando de imigrantes, o que a gente tem que pensar é o seguinte: esses trabalhadores, eles já são mais vulneráveis pela sua situação. Então, se eles estão sem entender o idioma, por exemplo, eles vão estar mais ainda dispostos, não é o termo correto, mas eles vão estar correndo o risco de sofrer algum acidente de trabalho, porque eles não vão ter a formação. Se eles tiverem empresas terceirizadas, então que a formação pode ser ainda menos planejada. A gente sabe que as estatísticas da construção civil, acho que o Gelson concorda comigo, 80%, né? Que a maioria dos acidentes de trabalho são nas empresas terceirizadas. Terceirizadas. 70% dos acidentes fatais nas obras da Copa eram de empresas terceirizadas.
Agora com esse projeto da terceirização, Não, então aí... aqui isso ia acontecer. Bom, mas isso é um outro assunto. Só no final, eu não posso deixar de perguntar para vocês uma coisa que sempre já trouxemos várias vezes aqui no Cidadania. A participação, e agora estamos próximo do 1º de maio, né, a participação das mulheres no mercado da construção civil que tem crescido. Cresceu. Hoje nós temos mais em torno de 10% das mulheres. Opa, isso, 10%? Já temos mais ou menos 10%. E isso reflete isso no nosso sindicato, na mudança do perfil do nosso sindicato. Hoje nós temos eleito na nossa diretoria mais de 9 mulheres. Entendeu? Hoje 48% dos nossos funcionários lá do sindicato são mulheres. E fiscalizam os salários delas Fiscalizam. também, hein? Porque os salários das mulheres são sempre abaixo. Isso esse é o do sindicato de fiscalizar. E elas estão dentro do canteiro de obra. Aliás, a chefe da fiscalização é uma mulher lá do sindicato. Entendeu? Então nós não estamos só falando, nós estamos praticando. Tá. Então, só para finalizar assim, curso de português, agora vai ter um curso de português para esses imigrantes haitianos agora na metade do mês de maio? Até o final de maio vai ter gratuitamente lá no sindicato, o STIC vai estar oferecendo para eles. Quando começar, vocês avisam? Sim, com certeza. Não tem data ainda? Não tem data, mas até o final do mês nós estaremos dando esse curso para eles. Tá certo. Muito obrigada pela vinda de vocês, pelos esclarecimentos todos que nos trouxeram aqui hoje. Um feliz Dia do Trabalho para todo mundo, Dia do Trabalhador também. E para você, uma boa noite. Obrigada pela sua audiência e segunda-feira tem mais Cidadania. Até lá.